Você já parou para pensar que tipo de vida você quer ter depois dos 80 anos? Imagine-se naquela idade, talvez com seus bisnetos correndo pela casa, ou quem sabe, planejando sua próxima viagem. O que é que realmente importa para você nessa fase da vida? Para a maioria de nós, é a capacidade de continuar fazendo as coisas que amamos, de manter nossa independência, nossa dignidade e nossa alegria de viver. No entanto, a verdade dolorosa é que, para muitos, a velhice traz consigo uma perda de liberdade, a necessidade de depender dos outros para as tarefas mais básicas e uma diminuição gradual da qualidade de vida. É uma realidade que assusta, não é? A sensação de que o corpo e a mente começam a falhar, tornando cada dia um desafio. E o simples ato de se levantar da cama pode se tornar um obstáculo gigante. Mas, e se eu te dissesse que uma pequena percentagem de pessoas consegue manter uma vida plena, ativa e independente, mesmo depois dos 80, desafiando as expectativas e desfrutando de uma vitalidade que muitos pensam ser impossível nessa idade? Sim, é uma minoria, mas eles guardam segredos. Ou melhor, cultivam hábitos e capacidades que são verdadeiros preditores de saúde e longevidade. Neste vídeo vamos explorar 5 habilidades cruciais. 5 coisas que apenas uma pequena fração dos idosos consegue fazer depois dos 80 e que são indicadores poderosos de uma saúde vibrante e de uma independência duradoura. Não se trata de uma fórmula mágica, mas de princípios práticos que você pode começar a aplicar hoje mesmo, independentemente da sua idade atual. São coisas simples, mas com um impacto profundo na sua capacidade de viver uma vida plena e autônoma por muitos e muitos anos. Fique comigo até o final, porque tenho algo que vai realmente te surpreender e talvez mudar a sua perspectiva sobre o envelhecimento. Vamos mergulhar de cabeça na primeira dessas habilidades essenciais que diferencia aqueles que prosperam na velhice. A capacidade de se levantar de uma cadeira sem usar as mãos. Parece simples, não é? Algo tão trivial que fazemos dezenas de vezes ao dia sem pensar. Mas pare e tente fazer isso agora. Sente-se em uma cadeira confortável e tente se levantar sem apoiar as mãos nos joelhos, nos braços da cadeira ou em qualquer superfície próxima. Conseguiu? Se sim, parabéns. Você já está à frente de muitos. Se teve dificuldade ou precisou de um pequeno impulso, não se preocupe. Estamos aqui para entender o porquê e o que podemos fazer. Essa habilidade é um indicador poderoso da força de suas pernas, de seu tronco e de seu equilíbrio. Pense na simplicidade de se levantar para atender a porta, ou para pegar um copo d'água na cozinha, ou mesmo para sair do carro, no nosso dia a dia. Seja para levantar do sofá após um almoço em família, ou para sair da cama pela manhã. Essa força é fundamental. Quando essa capacidade diminui, tarefas diárias que antes eram automáticas se tornam verdadeiros desafios, e o risco de quedas aumenta exponencialmente. Uma queda, para um idoso, pode ter consequências devastadoras, levando a fraturas, perda de mobilidade e, infelizmente, até à perda irreversível da independência. Por isso, manter a força nas pernas é a sua primeira linha de defesa contra a fragilidade. Como podemos cultivar essa força? A boa notícia é que não precisamos de equipamentos caros ou de academias sofisticadas. Podemos começar com algo tão simples quanto o próprio exercício de sentar e levantar da cadeira. Comece fazendo isso 5 a 10 vezes seguidas, algumas vezes ao dia. À medida que você se sentir mais forte, aumente o número de repetições. Se for muito difícil no início, use as mãos apenas como um apoio leve e tente diminuir essa dependência gradualmente. Você também pode experimentar fazer agachamentos leves, como se fosse sentar em uma cadeira, mas sem realmente sentar, apenas baixando o corpo alguns centímetros e depois subindo. Sempre com segurança, claro, talvez perto de uma parede para se apoiar se precisar. Outras atividades como subir e descer escadas, ou mesmo caminhadas regulares em terrenos com pequenas inclinações, são excelentes para fortalecer as pernas. Lembre-se, a chave é a consistência e o aumento gradual da intensidade. É como construir uma casa tijolo por tijolo. Cada pequeno esforço se soma a um alicerce mais forte para sua autonomia. Agora que exploramos a importância da força física, vamos para a segunda habilidade crucial: manter a acuidade mental e uma memória afiada. Para muitos, a ideia de envelhecer vem acompanhada do medo de perder a memória, de esquecer nomes, datas ou onde guardou as chaves.
E, de fato, o declínio cognitivo é uma preocupação real para a população mais velha. No entanto, uma parcela feliz e significativa de idosos consegue manter a mente tão ágil e perspicaz quanto nos seus anos mais jovens, se não mais. Isso significa lembrar-se dos nomes dos netos, gerenciar suas finanças com clareza, planejar uma viagem detalhada ou até mesmo aprender uma nova habilidade. A capacidade de raciocinar, de resolver problemas e de se adaptar a novas situações é o que nos permite continuar participando ativamente do mundo, mantendo nossa independência e desfrutando de uma vida rica em experiências. Perder essa acuidade mental pode ser tão limitante quanto perder a capacidade física. Mas como esses 5% conseguem manter a mente tão jovem? O segredo reside em manter o cérebro ativo e desafiado. Assim como um músculo, o cérebro precisa de exercícios. Uma das formas mais eficazes de fazer isso é aprender coisas novas. Pode ser um novo idioma, tocar um instrumento musical, aprender a pintar, ou até mesmo dominar um novo jogo de tabuleiro. Quando você se dedica a algo que exige concentração e novas conexões neurais, você está construindo uma reserva cognitiva que pode retardar ou até mesmo compensar os efeitos do envelhecimento cerebral. Outra estratégia importante é a leitura. Ler um livro, um jornal ou uma revista diariamente estimula a imaginação, a memória e a capacidade de compreensão. Jogos de tabuleiro, palavras cruzadas, sudoku e quebra-cabeças são ótimas ferramentas para manter a mente afiada e divertida. Além disso, manter-se socialmente ativo, conversando com amigos e familiares, participando de grupos de discussão ou de atividades comunitárias é fundamental. A interação social estimula o cérebro e combate o isolamento, que é um fator de risco para o declínio cognitivo. E não podemos esquecer da alimentação. Uma dieta rica em ômega 3, presente em peixes como sardinha e salmão, antioxidantes encontrados em frutas vermelhas e vegetais de folhas escuras, e o azeite de oliva extra virgem é um verdadeiro combustível para o cérebro. Pense em uma alimentação mais próxima da dieta mediterrânea, tão comum na culinária portuguesa e brasileira, com muitos legumes, frutas, grãos integrais e peixe. Cada refeição pode ser uma oportunidade para nutrir sua mente. A hidratação também é vital. Beber água suficiente ao longo do dia é essencial para o bom funcionamento cerebral. Manter a mente ativa e bem nutrida é um pilar para sua independência e para desfrutar plenamente cada momento da sua jornada. Dando continuidade à nossa jornada de descobertas, chegamos à terceira habilidade que distingue os idosos mais saudáveis e independentes: a capacidade de manter conexões sociais significativas e um senso de propósito. Para muitos, a aposentadoria pode trazer uma sensação de vazio, de perda de identidade e de isolamento. Os amigos do trabalho se afastam, os filhos crescem e formam suas próprias famílias, e o dia-a-dia que antes era preenchido por compromissos e rotinas, de repente se esvazia. É uma realidade desafiadora, mas aqueles 5% que vivem a velhice com vitalidade parecem dominar a arte de se manterem conectados e engajados. Eles compreendem que o ser humano é um ser social por natureza e que a solidão não é apenas triste, mas também prejudicial à saúde física e mental. Estudos mostram que o isolamento social pode ser tão perigoso para a saúde quanto o tabagismo ou a obesidade, aumentando o risco de depressão, declínio cognitivo e até mesmo de doenças cardíacas. Manter uma rede de apoio social robusta, seja com amigos, familiares ou membros da comunidade, proporciona um senso de pertencimento, de valor e de segurança. Encontrar-se com amigos para um café, participar de um grupo de dança, de um coral ou de uma atividade de voluntariado são exemplos de como essas pessoas mantêm a mente e o espírito vibrantes. Em Portugal e no Brasil, a família e a comunidade têm um peso enorme na nossa vida. E valorizar esses laços é um grande trunfo. Visitar parentes, participar de festas de família, ou mesmo conversar com os vizinhos na praça ou na padaria, são formas simples e eficazes de nutrir essas conexões. Além disso, ter um senso de propósito é crucial. Não se trata de ter um trabalho formal, mas de sentir que sua vida tem significado e que você contribui de alguma forma. Pode ser dedicando-se a um hobby que ama, cuidando de um jardim, aprendendo uma nova habilidade que sempre quis, ou se voluntariando em uma causa que você acredita. Quando nos sentimos úteis e engajados, nossa mente se mantém ativa, nosso humor melhora e temos um motivo para levantar da cama todos os dias. Encontrar esse propósito, por menor que pareça, é um combustível poderoso para a alma e um pilar para a sua independência emocional. Agora,
Vamos falar sobre a quarta habilidade que esses idosos exemplares mantêm com maestria: a capacidade de gerenciar os cuidados pessoais de forma independente. Parece óbvio, não é? Poder se vestir sozinho, tomar banho sem ajuda, preparar sua própria refeição ou cuidar da sua higiene pessoal. No entanto, para muitas pessoas com o avanço da idade, essas tarefas rotineiras se tornam cada vez mais difíceis, exigindo a ajuda de terceiros. A perda da capacidade de se cuidar sozinho é um dos primeiros e mais dolorosos sinais de perda de independência, afetando a dignidade e a autoestima. Aqueles que conseguem manter essa autonomia demonstram uma combinação de força física, flexibilidade, equilíbrio e destreza manual. Pense na complexidade de abotoar uma camisa, amarrar os sapatos ou até mesmo cortar os alimentos no prato. Todas essas ações exigem um bom funcionamento das articulações, músculos e coordenação fina. Popley, other way. The story is not intended flexibility and a mobility of articulations. Exercícios de alongamento suave, yoga ou tai chi, exercitações para that. Eles ajudam a manter a amplitude de movimento em suas articulações, prevenindo a rigidez e a dor. A prática regular de atividades que exigem destreza manual, como tricotar, fazer crochê, montar quebra-cabeças, cozinhar ou cuidar de plantas, também são cruciais para manter suas mãos e dedos ágeis. Mesmo que você já sinta alguma limitação, procure maneiras de adaptar-se e de continuar fazendo as coisas por si mesmo. Ferramentas adaptadas, como abridores de potes ou utensílios com cabos mais grossos, podem ser de grande ajuda. O importante é não desistir e continuar se movimentando. Pequenos gestos, como alcançar objetos em prateleiras mais altas ou se inclinar para pegar algo no chão, são exercícios disfarçados que mantêm seu corpo preparado para as demandas do dia a dia. Lembre-se, cada vez que você se veste sozinho ou prepara um chá, você está reafirmando sua autonomia e sua capacidade de viver a vida nos seus próprios termos. Por fim, chegamos à quinta e última habilidade, que é um verdadeiro divisor de águas na vida dos idosos: a capacidade de caminhar a um bom ritmo por um período sustentado e manter o equilíbrio. Andar é muito mais do que apenas mover-se de um lugar para outro. É a sua liberdade de ir e vir, de explorar o mundo, de fazer suas compras, de visitar seus amigos, de ir ao médico, de desfrutar de um passeio no parque. Quando a capacidade de andar diminui, a pessoa fica confinada ao ambiente doméstico, perdendo o contacto com o mundo exterior e com as oportunidades que ele oferece. Aqueles que, depois dos 80, ainda caminham com confiança e sem grandes dificuldades, demonstram não apenas uma boa saúde cardiovascular, mas também excelente força muscular nas pernas e um equilíbrio invejável, o que é fundamental para prevenir quedas. Uma caminhada rápida, que te permite chegar a tempo ao ponto de ônibus ou atravessar a rua com segurança, é um sinal claro de vitalidade. Como podemos cultivar essa habilidade tão preciosa? A caminhada, por si só, é o exercício mais acessível e eficaz. Comece com pequenas caminhadas diárias, de 10 a 15 minutos, e aumente gradualmente a duração e o ritmo. O objetivo é caminhar de forma que você ainda consiga conversar, mas sinta um leve aumento na sua respiração e nos batimentos cardíacos. Se você tem um quintal, andar em diferentes superfícies, como grama ou paralelepípedos, pode ajudar a desafiar o seu equilíbrio. Além da caminhada, incorporar exercícios de equilíbrio na sua rotina é essencial. Algo tão simples como ficar em um pé só enquanto escova os dentes, ou caminhar colocando o calcanhar de um pé imediatamente à frente da ponta do outro, como se andasse sobre uma corda bamba, pode fazer uma grande diferença. Se precisar, segure-se em uma parede ou em um móvel no início para ter segurança. Alongamentos suaves para as pernas e tornozelos também são importantes para manter a flexibilidade necessária para uma caminhada fluida. Lembre-se que o corpo foi feito para se mover, e manter-se ativo é a melhor forma de garantir que sua mobilidade não seja comprometida. Estar em movimento é estar vivo e ter a liberdade de escolher o seu caminho, literalmente. Vimos que a verdadeira independência na idade avançada não é um dom reservado a poucos sortudos, mas sim o resultado de um conjunto de hábitos e escolhas que podemos cultivar ao longo da vida. Essas 5 habilidades,
A força para se levantar sem apoio, a acuidade mental afiada, a riqueza das conexões sociais e do propósito, a autonomia nos cuidados pessoais e a capacidade de caminhar com confiança e equilíbrio, são pilares que sustentam uma vida plena e vibrante depois dos 80. Não se trata de uma corrida contra o tempo, mas de uma jornada contínua de autocuidado e investimento em si mesmo. Lembre-se, nunca é tarde para começar. Cada pequena mudança, cada passo que você dá hoje é um investimento no seu futuro. Não se trata de perfeição, mas de progresso. Você não precisa transformar sua vida da noite para o dia. Comece com um pequeno exercício, um novo hábito de leitura, um telefonema para um amigo que não vê há tempos, ou uma caminhada um pouco mais longa. A consistência é a chave. Pense em como seria maravilhoso poder desfrutar dos seus netos e bisnetos, passear no parque, visitar amigos, ou até mesmo viajar. Tudo isso com a vitalidade e a autonomia que você sempre sonhou. Essa é a promessa de um envelhecimento ativo e com propósito. Gostaria muito de saber de você. Qual dessas habilidades você considera mais importante para a sua vida? Ou talvez, qual delas você vai começar a cultivar a partir de hoje? Compartilhe seus pensamentos e experiências nos comentários abaixo. Sua história e suas ideias podem inspirar muitos outros que estão buscando uma forma de viver melhor e com mais saúde. Adoraria ler suas reflexões e aprender com a sua perspectiva. E se este vídeo te trouxe valor, se te deu uma nova perspectiva sobre a sua saúde e o seu futuro, por favor, deixe o seu gostei. Isso ajuda muito o canal a continuar crescendo e a levar essa mensagem a mais pessoas que podem se beneficiar desses conhecimentos. E claro, se ainda não o fez, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os nossos próximos vídeos, cheios de dicas práticas e encorajadoras para uma vida plena em todas as idades. Queremos construir uma comunidade de pessoas que acreditam no poder de uma vida ativa e feliz, independentemente dos anos que se acumulam. A sua jornada para uma velhice saudável e independente começa agora. Viva a sua melhor vida em cada idade, com alegria, propósito e muita vitalidade. Até a próxima!